O Jadson, no treinamento em que o Mano colocou você na primeira parte com bola, você estava caindo mais ali pelo lado direito. Tá à vontade nessa situação, você disse que é onde o jogador se sente melhor, né? Mas para você, tá tranquilo esse esquema que o Mano tem armado? Sim, confiar no treinador é um passo à frente, né, para você se sentir bem em campo, né? E nós confiamos no Mano e naquilo que ele propõe em campo. E a ideia dele nesse começo de intertemporada é muito boa. A gente espera executar bem para vencer nos próximos jogos. Até agora você tem 18 jogos com a camisa do Cruzeiro e com essa perspectiva, né, de ser titular mais uma vez e até o fim da temporada, dependendo como for o seu trabalho. Como é que tem sido esse seu pensamento? Você que chegou no início do ano para completar mais jogos e também mostrar esse bom futebol para a torcida do Cruzeiro, fez gol na Libertadores, inclusive. Então, eu me apego muito no trabalho que eu faço no dia a dia. Procuro me dedicar e evoluir o máximo possível para estar no nível do Cruzeiro, né? Minha perspectiva é de ter mais oportunidades e de corresponder dentro do campo. Eu espero que ao longo desses próximos meses eu possa estar mais em campo pelo Cruzeiro. Jadson, você nesse período você já mostrou muito sua cara para o torcedor, mas eu queria que você falasse a respeito do seu jeito, a sua simplicidade, o jeito que você é no seu dia a dia e o tanto que você cresce dentro do campo, que mantém a mesma simplicidade, fazendo o que o treinador pede e se destaca principalmente para os treinadores e para quem analisa o futebol, né? Sempre que você joga, a sua eficiência é chamada a atenção nesse sentido, né? O seu jeito simples, você é eficiente no futebol. Então, como você disse, né? Eu sou um jogador simples, né? E tático, né? Que todo time precisa de jogadores assim. É claro que aparece mais aquele jogador que faz o gol, aquele jogador que define, mas eu sou um jogador que procuro muito me doar para a equipe, procuro fazer o que é necessário para vencer. E, consequentemente, isso aparece na hora certa. De onde vem essa simplicidade sua? Você consegue explicar como foi sua formação para você se tornar essa pessoa que é? Eu vejo você sempre muito centrado. Então, eu sou um jogador que passou por muitos clubes, apesar de jovem. E trabalhei com muitos treinadores, muitos deles vitoriosos. E eu procurei aprender ao máximo com todos eles, né? Me manter equilibrado é uma das minhas características mais importantes para estar aqui hoje. Em alguns clubes que você passou, eles tratavam até como uma sombra, né? Que você era de outros jogadores que eram grandes estrelas do time, mas você era ali o operário. Você aceita essa colocação, que te trataram assim no Botafogo, no Atlético Paranaense também, você era citado dessa maneira, né? Era o cara que tipo limpava o trilho para os craques. Eu procuro fazer o que é necessário para vencer. Desde que nós vençamos, para mim, o importante é vencer. Jadson, como que você vê essa entrada de vários meninos da base no time profissional do Cruzeiro? São jogadores de muita qualidade, apesar de novos. A expectativa é que eles possam desenvolver e gerar muitos frutos para o Cruzeiro, né? Nós temos muitos jovens aqui hoje, até mais do que tinha no começo do ano, e são jovens de muita qualidade. Nós esperamos que eles possam crescer, evoluir o mais rápido possível para nos ajudar em campo. E como que é o Edu, o Popó, o Maurício, o Everton, que estão aqui, como que eles agem no dia a dia com vocês? Como que eles estão se adaptando ao time profissional? O que vocês fazem para ajudar eles também? Cara, eles estão super adaptados, né? Alguns deles estão conosco desde do começo do ano. Então, assim, a gente procura conversar bastante com eles, dar alguns toques, né? De posicionamento, de como se comportar em campo. E no mais é a maneira deles jogarem, né? Eles têm que colocar em prática aquilo que os trouxe até aqui. Boa tarde. Oi. Agora foi. Cruzeiro foi para esse intervalo numa situação delicada, né? 9 jogos sem vencer, zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Essa perspectiva de já voltar e logo ter um confronto, um clássico importante numa competição mata-mata, isso pode ser uma motivação para os jogadores ou isso pode complicar ainda mais a situação em caso de não conseguir vencer e avançar? Então, em campeonatos como a Copa do Brasil, Libertadores, que vão se decidir nesse mês de julho, você está em uma linha em que você não pode errar, né? Então, se a gente for pensar no lado negativo, que se nós perdemos pode complicar o nosso ano, a gente não vai conseguir desempenhar o nosso papel em campo. A gente tem que pensar sempre no melhor, trabalhar para o melhor sempre, que é vencer, independente do adversário. Em relação ao nosso primeiro semestre ter terminado um pouco ruim,
Eu não considero muito assim, né? Apesar do Campeonato Brasileiro, nós termos terminado na zona de rebaixamento, nós fomos a segunda equipe na Libertadores com a melhor campanha, nós nos classificamos na Copa do Brasil e nós estamos brigando em todas, fomos campeões mineiros, estamos brigando em todas as competições para ser campeão. Então, assim, foi uma fase ruim, é óbvio que foi. Então, a gente tem que usar esse tempo de trabalho aqui para nos fortalecer e voltar o mais forte possível. E quanto que as questões políticas são responsáveis por essa fase ruim e como é que vocês tentam se blindar disso? Sim, os jogadores têm que falar e pensar naquilo que nós controlamos, que é a parte dentro do campo. A política não é muito a nossa praia, e eu procuro não pensar nisso em hipótese nenhuma. Né? A gente tem que fazer o nosso papel, tem que trabalhar, tem que vencer os jogos, e a parte política vai ser resolvida com o presidente, com o vice, com a diretoria, que é mais a parte deles que a nossa. Para encerrar da minha parte, é uma postura do grupo como um todo? E vocês se juntam muito nesse pensamento de não tentar ficar muito focado nessa parte política? É uma postura do grupo como um todo fazer o que é necessário para vencer, né? O Cruzeiro, nos últimos anos, foi um dos maiores vencedores do futebol brasileiro. E não é à toa que o Cruzeiro chegou onde chegou. E a gente tem que procurar fazer o possível para vencer sempre. Se blindar, se concentrar, trabalhar o máximo possível e falar menos. Okay. Valeu?